Pausar. Botão. Como tomar a autoria da sua própria história? Boa tarde, meus amores. Tudo bem com você? Muito prazer. Que bom você estar aqui com a gente nesse sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Muito obrigada pela sua lindíssima companhia. E para você que está chegando aqui agora e não me conhece, deixa eu me apresentar, tá bom? Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e para mim é uma grande alegria ter você aqui com a gente. E para você que está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, da Web Rádio Sertão 09, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, mas aproveita, deixa aquele likezão bonitão pra gente. Traz aquele comentário poderoso e compartilha aí, pois, afinal de contas, o que é bom a gente compartilha, né não? Por isso, seja muito bem-vindo aqui com o nosso Papo PC. Talvez você esteja ouvindo esse programa, sei lá, enquanto trabalha, enquanto cuida da casa, enquanto dirige, ou até mesmo você tenha parado tudo agora sem saber, sei lá, ao menos nem o porquê, né? Mas, de algum modo, essa conversa chegou até você, pessoa linda, poderosa. E hoje eu quero falar algo que todo mundo acha que entende, mas que quando toca de verdade, começa a incomodar. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. E eu quero falar algo para você desde agora do início, tá bom? Isso não é sobre culpa, não é sobre cobrança, não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre vida. É sobre aquelas perguntas, sabe, que dão trabalho emocional. É sobre aquele cansaço que não passa dormindo e talvez enquanto você me escuta agora, alguma coisa aí dentro esteja dizendo: essa conversa é comigo. Então, se é com você, fica aqui comigo até o finalzinho, tá bom? Sem pressa, porque essa aqui não é uma conversa para respostas rápidas. É uma conversa para quem está disposto a se escutar. E aí, vai bancar isso? Então, segue o baile, vamos embora. Diga para mim, você já teve em algum momento dessa história linda da sua vida, você já teve a sensação de que a sua vida está andando em círculos? Que muda o cenário, muda o nome das pessoas, muda o ano, mas lá no fundo você tem aquela sensação de que tem alguma coisa se repetindo? Sabe, tem pessoas que repetem relacionamento, tem gente que repete frustrações, tem gente que repete abandono e repetem às vezes solidão. E muitas vezes essa pessoa diz: isso é azar. Eu pisei em rastro de alguma coisa. O cosmos está vindo contra mim. Ou isso é destino. Ou isso é culpa de fulaninho, de ciclaninho. Porque se ele ou ela não tivesse feito isso, eu não estaria aqui desse jeito. Mas diga aí uma coisa para mim. Será que é somente isso? Existe um mito antigo assim da filosofia grega. Eu gosto muito da filosofia, né, assim, grega e tal. Amo. Existe um mito bem interessante, né, que fala de um homem chamado Sísifo. E Sísifo, ele foi condenado a empurrar uma pedra enorme, montanha acima, todos os santos dias. E quando ele chegava, sabe, ele pegava essa pedra lá embaixo, e ele empurrando, 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 e quando ele chegava já pertinho do topo, a pedra rolava de volta. Ele tinha que descer e pegar essa pedra e fazer isso dia após dia. No outro dia, tudo de novo, dia após dia. Isso não era só um castigo físico, era um castigo psicológico, porque o sofrimento não estava apenas, queridos, no peso da pedra, mas na certeza da repetição. Às vezes a nossa vida se parece muito, né, com essa mitologia, essa história mitológica. A gente acorda, luta, tenta e até se esforça, mas às vezes sente que está sempre voltando para o mesmo ponto. Isso já aconteceu com você? Pensa aí um pouquinho. Pensando nisso, eu quero dizer com isso assim algo bem importante. Sabe, meus amores, reclamar, culpar ou se sentir injustiçado muitas vezes não é fraqueza, não.
é sobrevivência emocional. É o jeito que a pessoa encontrou de continuar existindo quando não foi ensinada ou ensinado a se escutar. Quando tudo é culpa do outro, sabe? A pessoa sofre, mas assim, acaba não se olhando, sabe? Por quê? Olhar pra gente mesmo, às vezes dá medo, né não? Porque olhar pra gente é perceber padrões. O Nietzsche, um filósofo também, ele disse que quando o perigo de você olhar muito de perto para um abismo é que quando você olha para ele, ele também está olhando para você, né? Olhar para si dá medo, porque olhar para si é perceber padrões, é perceber escolhas, é perceber também repetições. Tomar a autoria da própria história não é dizer que, sei lá, a culpa é minha. Tomar a autoria da própria história é dizer a vida é minha. Não é sobre culpa, é sobre se responsabilizar com a sua história. É sair desse lugar, sabe, de vítima, sem entrar no lugar de carrasco de si mesmo. É perceber que talvez você não tenha escolhido tudo aquilo que você viveu, mas pode escolher hoje o que você pode fazer com isso, sabe? É pensar um pouco sobre essas questões. A gente percebe muitas vezes que pessoas, às vezes, sei lá, quando não se colocam nesse lugar de vítima, né? É, e eu não estou aqui desfazendo do que fizeram com você, não é sobre isso, tá certo? Por favor, entenda aqui a coleguinha. Não é sobre isso, mas é trazer para você a responsabilidade, não do que fizeram, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque às vezes tem pessoas que carregam sobre si uma culpa. Ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse andado dessa forma? E se eu tomasse determinada decisão naquele momento? E se eu não tivesse tomado aquela decisão? E se eu não tivesse ido para aquele lugar? E, sabe? E ficam os se. Só que você não tem como voltar ao seu passado. No sentido de voltar a pagar o que você fez ou o que fizeram com você e tentar reescrever, né? Mas você pode reeditar esse negócio. Como? Dando um novo sentido para isso. Às vezes, e eu entendo quando muitas pessoas estão em processos de grande sofrimento psíquico e elas choram muito, né? Por lembrar certas coisas machucadoras, né? Traumas que foram desenvolvidos, perdas, elaborações de lutos e tantas outras coisas que trazem, né, para nós, enquanto pessoas, sofrimento mesmo, dor, angústia. E isso é muito triste. Só que a vida segue, né? A vida não vai parar porque você passou por alguma situação difícil. E aí vem esse poder, né? Que eu trago, assim, sei lá, não algo místico, mas um poder, sabe, de você se recriar, de, sabe, como fênix, sabe? De se reinventar. E às vezes vai ser necessário a gente ressurgir das cinzas mesmo, né? Porque viver não é fácil, né? Cá entre nós, a vida é injusta. E muitas vezes a gente vai passar por certas situações que parece que a gente é a única passando por isso, né? Eu fui visitar uma pessoa muito querida, ela é uma vizinha minha, né? E aí ela estava sentindo fortes dores de cabeça, passando por, sabe, várias situações, se sentindo tonta, né? E passando por algumas questõezinhas. E aí ela disse assim para mim, ela, Valzinha, por que comigo? Tanta gente ruim nesse mundo, né? Tanta gente ruim, tanta gente que faz isso, tanta gente que não valoriza a vida. E eu estou valorizando a minha, eu amo viver. Por que isso comigo? E quando ela fez alguns exames, descobriu que era uma massa, né, na região do cérebro, que estava crescendo rapidamente. E aí todo mundo já ficou no pânico, né? Inclusive ela já ficou desesperada e tal. E o médico disse que tinha que fazer a retirada de um pedaço, enfim, para fazer um exame mais detalhado, para descobrir se era, olha, Lion, gente, vocês lembram de Lion, né? Meu petzinho, vai fazer 3 anos, cheio de ousadia. E aí, para vocês que não conhecem Lion, sejam bem-vindos, tá? Aqui tem Lion e Joãozinho, gente. Joãozinho é meu sobrinho, que fez 1 ano e 3 meses, que tá a coisa mais linda, que acompanha aí o crescimento do Papici, né? Que inclusive amanhã estamos fazendo 1 aninho, né?
Então, assim, algumas pessoas me falaram, Val, por que a gente não fala sobre, assim, a gente se responsabilizar, sobre o protagonismo da nossa história? E aí eu quis falar sobre esse poder, né, da autorresponsabilidade, nós nos responsabilizarmos pela nossa história de vida, né? Não por aquilo que acham ou devem achar sobre nós. Dizer o que você deve ou não deve fazer, mas aquilo que você quer fazer, o que você deseja para sua vida. E aí essa vizinha aconteceu isso, né? Ela fez os exames, todo o procedimento. Aí foi necessário uma intervenção cirúrgica. Ela foi internada em um hospital de grande porte aqui em Salvador. Graças a Deus pelos grandes profissionais, pessoas de excelência que a atenderam. Ela é uma pessoa de muita fé também, né? E isso também auxilia em meio a tudo que ela estava vivenciando. E ela veio para casa, né? No início teve algumas questõezinhas, né, do pós-cirúrgico, teve que se reorganizar em muita coisa, mas hoje ela, graças a Deus, está ótima, andando, conversando, fazendo as atividades, esse vento terrível passou. Mas enquanto ela estava vivenciando a dor, uma das coisas que ela falava muito era porque eu, tanta gente ruim, tanta gente que faz isso e aquilo, e às vezes a gente olha assim para o outro e diz, por que não com o outro e sim comigo? Parece que o dedão está assim apontado, né? O dedo podre assim apontado para a gente, faz ela, tipo assim, a ponta faz aquele negócio como é? De alvo mesmo, e parece que o raio vum, tum, na sua cabeça, parece que tudo só acontece com você, né? Será que é só com você? Quando a gente visita hospitais, né? A semana passada eu fui visitar a filha de uma amiga minha, uma amiga querida minha, desde os 11 anos nós nos conhecemos, somos amigas de infância. E ela hoje tem uma menina, né? Ela tem uma filha muito jovem e hoje a filha dela está com 26 anos. Também começou com a dor do nada, né? Nessa região assim, da bexiga, entre o útero, naquela região. E de repente, leva para UPA, volta de UPA, sentindo dor, isso em menos de um mês. É internada em um hospital que tem alguns especialistas na área ginecológica. Eles encaminham para um outro hospital para fazer exames mais detalhados, isso em uma semana. E aí descobre-se que a menina está com câncer, se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Rápida, então, assim, sabe, foi algo de uma semana. E aí, na sexta-feira passada, eu fui visitar essa menina, assim, gente linda, 26 anos, com toda a vida, assim. Essa minha amiga, nossa. E aí nós fizemos, né, assim, tudo aquilo que, né, eu como profissional, conversei com os profissionais, conversei com a mãe, né. É um momento difícil, né, não? Eu disse, meu Deus, que início de ano, né? E foi muito triste, muito triste. Mas a mãe dela é uma mulher de muita fé, né? E de uma certa forma, aquilo que os médicos disseram que era impossível, né? Que ela estava destinada à mesma morte, porque foi diagnosticado, né? Um câncer que estava crescendo de uma maneira muito agressiva. E eu também, como tenho uma especialização, né, na área da psico-oncologia, e a gente entende certas linguagens, né, voltadas para esse sofrimento, esse nível de sofrimento, de dor mesmo, desse quadro. E, gente, não sei explicar, de uma forma milagrosa, até os médicos ficaram assim espantados, né? Isso foi na sexta-feira retrasada, na realidade, quando foi ontem, né, na sexta-feira passada agora, ela apresentou um quadro incrível, né? E no dia, isso foi uma semana, né? De uma sexta para outra, que eu fui visitá-la, e uma das coisas ela estava falando bem baixinho. E eu disse, brinquei com ela, disse, oi meu amor, é a tia Val. Conversei, peguei na mãozinha dela, ela estava com a máscara assim de oxigênio e estava um pouco sedada, né, para tentar controlar o nível de dor. E eu conversei com ela, e eu falei com ela, você tem, né, eu estava com outra amiga, e aí minha amiga fez uma pergunta para ela, tem alguém que você quer perdoar? E ela começou a chorar. E ela chorava copiosamente, assim, né? E eu, se tá, olha, a titia tá aqui, segurei na mão dela. E ela foi falando, ela disse, eu preciso falar. Eu não aguento mais guardar isso. E aí ela foi falando algumas coisas de pessoas e situações.
E quando ela começou a falar algumas coisas, ela começou a dizer: eu tô sentindo um alívio, como se eu fosse liberta, gente. Isso foi algo dela, tá? Eu tô falando algo que eu presenciei. E quando ela falou isso, ela disse: eu estou me sentindo mais leve. E aí ela dormiu, eu me despedi, ela dormiu. Enfim, viemos para casa. E depois de uma semana a gente tem o resultado, né? Os médicos disseram que milagrosamente, eles disseram: nós não sabemos explicar. Mas, assim, ficaram investigando, pegaram o diagnóstico anterior com o próximo e de uma forma inexplicável. As células estavam diminuindo, né, do câncer. E aí estava investigando outros órgãos, porque já estava em metástase, gente. E já estava em outros órgãos. E de uma forma milagrosa. Sabe, gente, a gente não sabe explicar, sabe? Mas, assim, eu acredito muito no poder da palavra, né? Eu apresentei essa semana, na terça-feira, eu fui convidada para. Fui entrevistada em um programa também de uma web rádio de Taubaté, aí galerinha de Taubaté, beijox, né? E é, foi até uma paciente minha, né? Ela é uma das locutoras dessa rádio web, e ela me convidou para fazer essa entrevista aí e tal, eu fui. E aí a gente estava falando sobre isso, e ela perguntou: Val, você acredita no poder da fala? Eu disse: só acredito. Sabe, uma fala com muito bem, sabe assim, com um profissional atento, sabe, respeitoso de uma forma ética. Eu acredito que opera situações, sabe? Porque existem coisas que a gente acaba trancando dentro da gente. Tantas violências, formas de abuso, maus tratos, negligências, bullying, né? Tantas tristezas às vezes, necessidades mesmo que foram negligenciadas, quantas coisinhas a gente carrega dentro das nossas caixinhas pretas, né? E quando a gente começa a falar, não é que a gente vai apagar o passado, mas a gente pode dar um novo sentido, sabe? Entender que nós não somos mais aqueles que estavam lá atrás, aqueles que fizeram coisas com a gente, porque realmente em alguns momentos pela nossa fragilidade, talvez pela idade que tínhamos, a inocência, tantas outras coisas, às vezes a gente não conseguia se defender. Mas hoje, será que você não consegue se defender do que fizeram com você? E que tipo de defesas são essas? Falar sobre a sua dor é libertador, e eu acredito, porque eu vejo isso na clínica, sabe? Eu vejo vidas sendo transformadas. Não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas pela permissão do outro de falar sobre as suas feridas, de trazer as suas dores, entendendo que está ali não para ser julgado, mas está passando, se permitindo viver e se implicando, né? Viver o seu processo. Pense nisso um pouquinho, sobre essa responsabilidade, sabe? Porque o poder é escolher o que eu posso fazer com isso que fizeram comigo, tá bom? Pense um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouco sobre o lugar da escolha. Papo Psi também é reflexão, né? Um ano aí fazendo amanhã de, de episódios maravilhosos, né? De papos que nos fizeram crescer. Eu acredito, para você que está nos acompanhando, eu quero parabenizar, tá? A galerinha que está aí desde o início do Papo Psi, nos acompanhando, incentivando, fazendo perguntas, né, dando ideias para os próximos programas. Eu quero dizer que tudo isso aqui que tem sido feito é também por conta de você, né? Você é um colaborador, uma colaboradora aí do Papo Psi. Muito obrigada por estar com a gente nesse universo maravilhoso da comunicação. Beijinho, bebe uma água, faz um xixizinho e volta daqui a pouco, tá? Tô esperando você. Foge não. Tem a segunda parte, o segundo bloco. Vai lá rapidinho e volta. Tchau, tchau.
Enviar. Botão.